Brasil, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um programa do ID na Web. Hoje estamos aqui novamente com o Matheus para falarmos a respeito do cristianismo nos dias aqui atual. Como é que a gente está vivenciando tudo isso? Antes da gente começar aqui, queria te pedir já que você curta aqui, se inscreve, compartilha, ajuda bastante no crescimento e bora lá, né? Para dar início, já falo que logo para vocês a gente vai se basear aqui em 2 Timóteo 4, beleza? Mas também queria falar aqui a respeito do surgimento do cristianismo. Basicamente, se deu aí no contexto religioso judaico, tá bom, minha gente? Também tem ali um dedinho do grego, né? E, claro, o cristianismo, como o próprio nome já diz, tá ligado literalmente e diretamente aqui a Jesus. Se você crê nele, principalmente aí pro lado da galera mesmo da Judéia e tudo mais assim, é totalmente ligado aqui. Já começou desde esse tempo, entendeu? Então todo aquele que crê automaticamente se diz uma pessoa crente aqui, cristã mesmo. E também tem uma outra questão. E também tem uma outra coisa, né, que às vezes a gente não se liga muito. Se você for olhar lá em Atos 2, por aí, a gente já vê ali a respeito dos primeiros cristãos mesmo que foram intitulados, que foi a respeito do mais falado, inclusive, que é Paulo, né? Que foi quem trouxe aqui mesmo esse nome, tá, minha gente? Para que a galera começasse agora a propagar. E é a partir daí que a palavra de Deus ela começa a ser levada para todos, para que possam conhecer o Evangelho. Porém, como o próprio nome já diz, na atualidade, alguns contextos foram alterados. E é por isso que Matheus está aqui hoje para a gente poder discutir a respeito disso. E aí, Matheus, o conceito de cristianismo, hoje, se a gente fosse olhar assim, o anterior, tá muito diferente? Tá muito diferente, sim. Se a gente for pegar, como você falou, sobre os cristãos de antigamente, o cristão, a palavra cristão, ela veio surgir na Bíblia por conta dos discípulos de Jesus, que eles foram taxados de cristãos por defender a bandeira de Cristo. Ou seja, o cristão, se a gente for puxar do grego, ele quer basicamente dizer pequenos cristos, ou pessoas que se parecem com Cristo. E se a gente for pegando desse significado para trazer para os dias de hoje, a gente vê que essa palavra ela foi muito deturpada. Porque a pessoa que ela decide aceitar a Cristo, ela já se intitula cristã. Mas o fato de eu aceitar não quer dizer que eu me converti. Há uma diferença entre aceitação e conversão. O fato de eu aceitar, eu estou convidando Jesus para morar na minha vida. Só que se antigamente eu tinha uma prática de adulterar, de mentir, de roubar, e eu aceitei, não quer dizer que esses meus pecados, eu não vou ter mais vontade de fazê-los. E aí vem a conversão, que a conversão é uma mudança de mentalidade. A pessoa ela vai ter sim a vontade de cometer esses pecados, mas por ter decidido viver uma vida correta, viver o verdadeiro cristianismo com base no Evangelho, essa pessoa vai escolher não fazer isso. Sim, exatamente. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus e para a nossa, Jesus ele veio 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus ele é perfeito do verbo perfectum, que no caso quer dizer feito até o fim. Nós somos seres perfectíveis. O cristão ele se caracteriza como seres perfectíveis, que está em busca da perfeição. Não que um dia irá alcançá-la. A gente não irá alcançá-la, mas a gente busca dia após dia essa perfeição. Sim, exatamente. Se parecer ao máximo com Cristo. Só que hoje, nos dias atuais, mudou bastante sobre isso. Demais. E até pelo quesito aqui que você está falando, né? A gente tinha práticas outrora que hoje nós já não cometemos. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, nos mostrando, filho, isso daí não é bem assim, não é inteligente. E é algo bom pra gente mesmo, no final das contas, se você for olhar. Tudo que a Bíblia fala pra gente não fazer ou como nós devemos seguir é para o nosso próprio bem. Mas, infelizmente, as pessoas elas não conseguem compreender e ter essa visão. E é algo que a gente vê muito hoje em dia. Se você for olhar aqui, em Timóteo 3, vou ler aqui para vocês rapidinho para vocês poderem ver. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E outros vários termos aqui, sabe, que vai sendo dado aqui ao homem. E a gente vê isso nitidamente hoje. Isso foi escrito há muito tempo atrás, se você for parar para analisar mesmo.
E assim, a pessoa escrevia algo que para aquele tempo algumas pessoas poderiam virar e dizer, não, é impossível. Tanta coisa assim em uma única geração. Mas hoje é algo que, se a gente parar para analisar, na verdade, até pelo contexto de palavra, as pessoas já acham isso normal. Isso já é visto como algo assim, tem o quê? É normal. Comum você ver isso hoje, não tem problema. O que mal há nisso? E aí entra a questão de, você acha que hoje as pessoas, elas estão assim, pegou aquele conceito de negue a si mesmo, e hoje tá assim, tipo, não, Deus entende, não tem problema. E aí, o que você acha? Isso acontece muito nos dias atuais. Porque quando a gente faz o comparativo, uma análise a respeito dos cristãos, das pessoas que têm essa fala, você percebe nitidamente que há uma diferença e uma diferença na compreensão do Deus que elas servem. Sim. Porque nos dias atuais há uma diferença muito grande no que as pessoas dizem serem seu Deus, comparado com o Deus que era de antigamente, Sim, o Deus exatamente. que a gente vê na luz da Bíblia. Hoje, o Deus do século XXI, ele é muito diferente. O que você falou sobre o negue a si mesmo acontece muito nos dias atuais. Porque o Deus do século XXI é um Deus muito parecido comigo. É um Deus cada vez mais pessoal e subjetivo. Porque agora não se trata mais do que Deus acha, mas se trata do que eu acho. Exatamente. Hoje, as pessoas que se dizem cristãs e não têm esse comportamento, hoje, se você olhar, as pessoas elas não são mais a imagem e semelhança de Deus, mas Deus, para essas pessoas, se tornaram a imagem e semelhança dessas pessoas. Ou seja, Deus agora é a minha imagem e semelhança. Pois é, ele tem que se adequar a mim. Ele se adequa totalmente a mim. Deus compactua totalmente com meus pecados. É um Deus dos meus direitos, mas não é um Deus dos meus deveres. É um Deus que se atenta, que olha para as coisas que eu mereço, mas não para as coisas que eu devo corrigir. Porque Deus ele compactua com esse meu pecado, porque agora não se trata do nosso Deus, agora é o meu Deus. E não é mais Deus vê isso como pecado, mas eu acho que isso não é pecado. Isso surgiu, a gente voltar um pouquinho atrás, isso surgiu após, no final do século 80, na década de 80, perdão. Após o evento da queda do Muro de Berlim, surgiu o pós-modernismo. Que com o pós-modernismo surgiram três coisas que são pilares que é visto bastante nos dias atuais, que é o relativismo, o pluralismo e o humanismo. E o relativismo, para o relativismo, tudo é relativo. O que para você é pecado, para mim não é, isso é relativo. O pluralismo é um plural de culturas, um plural de verdade. O que para você é verdade, tudo bem. O que para mim é também verdade. Com certeza. E o humanismo é o ser humano no centro de tudo. Que a gente vê isso muito nitidamente nessas pessoas. Exatamente, sim. E tem uma coisa perigosa no meio de tudo isso, que é exatamente a questão que é uma coisa que a gente vai até falar aqui a respeito também. Quando você pega os três termos que foram citados agora e você olha à luz da palavra, do que ela diz, você vê que não bate, não faz nem sentido. E aí a gente liga também a uma coisa aqui. Gente, a partir do momento que o cristão, ele acha esse conceito adaptável e legal para a gente poder seguir, você está indo completamente contrário ao que a palavra diz. Porque a palavra, ela confronta. O Espírito, ele confronta as nossas ações. Quando está tudo maravilhoso, é porque a gente está fazendo tudo errado mesmo, entendeu? Não é para a gente ver só flores, não. O cristão que não é confrontado é porque ele está agradando o mundo. Se você está agradando o mundo, meu bem, tem um negocinho meio torto aí, entendeu? Você não está servindo a Deus como se deveria, corretamente. Às vezes a gente vê muito disso hoje. Muitos cristãos que estão na mídia social, principalmente, tentando intitular ali, né? Deus permitiu, Deus me liberou para eu poder fazer isso. Ah, mas era um alívio, era não sei o quê. Gente, a confirmação, ela tá aqui, ó. Você não precisa de que uma bombinha estoure, que uma estrela cadente passe para você dizer que foi uma confirmação de Deus. Porque se você quer uma confirmação, qualquer coisa que acontecer aqui vai se tornar uma. É que nem o quesito de oração, né? Você orou ali, você queria tanto que aquilo ali, existiu ali uma confirmação de não sei de onde, que você conseguiu imaginar, pediu para a porta bateu, o vento passou, aconteceu alguma coisa, bateu, e pronto, é verdade absoluta. Mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque as pessoas elas estão se segurando tanto no que os outros falam, ou no que elas querem acreditar, que a palavra está ficando em segundo plano. E é sobre isso que a gente vai discutir agora no próximo bloco.
O novo complexo educacional está ficando lindo. As obras do Centro Interprofissional de Atendimento Educacional e do Ginásio de Esporte Périx Valadares foram concluídas e eu tô aqui para te mostrar como é que ficou. Vem comigo! Quem passa no cruzamento das avenidas Visconde do Rio Branco e Professor Geminiano Costa, logo vê as cores branco e azul que dão vida ao equipamento construído no antigo Feira Tênis Clube, um lugar que marcou a história dos feirenses e agora vai transformar muitas vidas através da inclusão. Esses equipamentos são ligados à Secretaria de Educação e oferecem melhores condições de estudo para alunos que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Estamos aqui em Feira inaugurando um novo momento significativo para a nossa sociedade com a implantação de um grandioso complexo educacional, reunindo aqui um centro integrado de referência em educação inclusiva, inovador, um diferencial em nossa cidade que será referência para todo o Brasil. Aqui nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com diversos alunos das nossas escolas, tendo a oportunidade desenvolver atividades para deficiente visual, auditivo, para o autista, para alunos que têm e apresentam dificuldades de aprendizagem e em várias áreas. Estaremos reunindo profissionais qualificados, competentes e desenvolvendo uma ação integrada com a comunidade, atendendo toda a rede que ultrapassa cerca de 15% de alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, portanto, alguma deficiência. Aqui no Complexo Educacional a acessibilidade é garantida, tanto na área externa com rampas, piso tátil e banheiros adaptados, como também nos espaços implantados com salas para estudantes com deficiência visual, produção em braille, acompanhamento aos estudantes com surdez e muito, muito mais. Confira mais informações sobre o novo Complexo Educacional no site da Prefeitura. É da gente! Foi lançada a licitação da construção da nova Escola Cívico-Militar de Jaíba e aproveitamos para fazer a entrega de novos kits escolares e uniforme para os estudantes da Rede Municipal de Educação. Hoje é uma data importante, a gente fica feliz com o empenho da Prefeitura e da Secretaria de Educação para colocar em prática o edital da construção da nova escola. Isso vai ser muito útil para a Jaíba e muito útil também para os nossos alunos que estão ansiosos por um prédio novo. Para mim é de suma importância, até porque hoje nós estamos com uma infraestrutura de uma escola um pouco antiga e hoje a licitação ela veio trazer realmente uma esperança e algo que realmente concretiza toda a implantação do programa das escolas cívico-militares aqui. Estamos passando por um momento de certificação e a chegada dessa entrega dos uniformes e também da licitação da construção da nova unidade nos traz uma grande esperança para a Feira de Santana. É de suma importância porque a partir do momento que a família e que os alunos veem um projeto belíssimo como esse, a confiança ajuda e influencia também na aprendizagem dos meninos, porque a autoestima é fundamental para que eles possam ter vontade de estar e vontade de aprender. Então é muito importante. O Deus que tudo entende, o Deus que tudo aceita. As profetadas e palavras que são ditas bem aleatórias, está escrito na palavra, nunca esteve escrito na palavra, mas se eu disse, está dito, e é verdade absoluta. O que você acha das pessoas que só escutam, mas que não procuram a verdadeira versão que deveria estar na palavra? Isso também, como eu já falei aqui e repeti várias vezes, também é bastante visto nos dias atuais. E Paulo, ele alertou sobre isso no texto base que a gente está utilizando, que é 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou conforme seus próprios interesses, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. A gente vê bastante nos dias atuais, porque se a gente fizer um comparativo, nunca em todo o cristianismo se teve uma geração que mais se ouviu música gospel e mais se ouviu pregação.
A gente tem aí a mídia digital, a gente tem acesso a várias pregações. Nunca em uma geração se viu ou ouviu mais pregações. Só que isso é bom, a depender, claro. Só que também essa é a geração que menos lê a palavra e menos ora. Que em contrapartida, enquanto a gente ouve mais músicas gospels, ouve mais pregações, a gente lê menos a Bíblia e ora menos. E isso implica e complica bastante no que diz respeito a eu saber o que aquele pastor está dizendo é verdade ou não. Sim. A gente vê muito se falar e é muito visto sobre a teologia da prosperidade, e tem vários pastores, e isso acontece mesmo, vários pastores que o que ele está pregando não é a verdade. Mas Com certeza. como é que eu vou saber se aquilo que ele está falando é verdade ou não, Se eu não procuro. paro para ler a Bíblia? Verdade. A gente está vivendo numa era digital que não é pecado, e é lícito você utilizar o Instagram, certeza. você utilizar assistir a Netflix, não é pecado. Mas a gente peca, que é claro, a depender do conteúdo, né? Exato. Mas a gente peca no tempo que a gente passa nessas redes sociais. Quanto tempo eu passo mexendo no Instagram? Quanto tempo eu passo Exatamente. assistindo a Netflix? Porque se eu parar para ler três capítulos da Bíblia, eu digo que é muito cansativo, é muito cansativo, isso e aquilo, mas se eu parar depois de uma semana cheia de trabalho, onde eu estou cansado, e maratonar ou colocar em dias as minhas séries, é muito fácil. Exatamente. Eu consigo isso tranquilamente. Aí a gente substitui o meu momento com Deus, o momento que eu tenho com Deus de poder ler a palavra, de orar, com uma simples ida aos cultos. Aí o pastor, o que ele está pregando, entra para mim como se fosse uma verdade, porque se ele é pastor, ele está ali colocado numa posição de uma pessoa que está pregando o que a Bíblia diz. Só que para eu saber o que é que a Bíblia diz, eu tenho que ler a Bíblia. E se eu não tenho tempo para isso, eu não vou saber se aquilo é verdade ou não. Sim, com certeza. Inclusive, um versículo, um livro, na verdade, né? Que se é muito falado porque ele é um certo polêmico, que é o livro de Apocalipse. No final, ele chega lá, né, e deixa claro lá, nos últimos versículos, que a palavra desse livro ela não deve ser mudada. Nenhuma vírgula acrescentada, nenhum ponto retirado. Mas hoje, se você parar para analisar, não é necessariamente mais no livro. Tem muitas ações que já foram criadas. Futuramente, cada um vai dever o seu cada qual a Deus, óbvio. Mas hoje já não é mais tão preocupante aqui, porque as pessoas já nem leem mais. É literalmente o que a gente está falando aqui. Muita gente não para ler e nem consegue. Tem gente, inclusive, que vira e diz, não vou ler aqui porque me dá sono e eu consigo dormir mais rápido. Imagine a pessoa chegar no patamar de falar uma coisa dessa. Utilizar a Bíblia como modo de Não, eu vida. vou fazer uma oração aqui rápida porque eu quero dormir, eu não estou conseguindo. Olha o pensamento do ser humano. Imagine. Chegando E aí, nesse patamar. você percebe que as pessoas, elas não estão mais mesmo ligadas, elas estão mudando a palavra aqui, tá proclamando e tá achando que nada vai ser acrescentado a ela futuramente, que nada vai acontecer. Mas sim, Deus vai fazer a sua cobrança, cada um é individual. Mas você também tem que fazer a sua parte, porque como é que você vai saber se o conceito foi exacerbado, se foi alterado, como o próprio Paulo disse aqui? Se você começar de fato a meditar. Satanás, atualmente, ele está investindo bastante nesse quesito para que, de fato, você se disperse. Ah, eu estou ouvindo um louvor, estou sendo evangelizado. O conceito da galera é esse. Mas se você também parar para analisar, uma coisa que a gente já até falou aqui em outras gravações, os louvores hoje são todos pro ego carnal. Sim. São todos para eu consegui, eu fiz, eu vou. E nada tipo, Deus me deu, Deus me ajude, não sei o que, tal. Não, é tudo assim, tudo pro ego carnal. Você vai olhar as pregações, de novo, boa parte das pregações virou tipo aqueles coach motivacional. E já tá literalmente isso. E a galera tá ali ouvindo e sai e tal, e só fala o que você quer ouvir. E as pessoas esquecem. Poxa, eu deveria abrir, se eu abrir a palavra aqui agora, Deus ele vai falar comigo. Mas é mais fácil eu pesquisar um vídeo e ouvir o que eu quero, porque às vezes o que Deus quer falar comigo pode ser algo que não me agrade. Então, por que eu vou procurar essa verdade? Se pode ser algo que não seja do meu agrado. É mais fácil eu procurar com um coleguinha do meu lado. Gravar aqui uma coisa e tal, tá amaciando ali o que eu queria ouvir. E é isso. E a gente vê isso muito também nas pessoas que querem fazer algumas coisas
e buscam isso daí para se respaldar. Não, o pastor de tal fez, então não é pecado eu fazer. Teve outra pastora, outro dia inclusive, que ela gravou um vídeo militando para o TikTok. Ela estava na pregação, a igreja estava lotada, todo mundo lá, tal, fez administração, fez louvor, tudo. No final, ela fez uma live e no final, literalmente, ela gravou mesmo um history, gravou um TikTok lá. E aí ela falava assim, eu sou pastora, eu sou lésbica, eu acredito na revolução, a palavra ela tem que ser alterada sim, e você tem que aceitar, independente, porque é para isso que eu vim. E tipo, gente... Às vezes as pessoas falam as coisas, ela estava militando durante a pregação, entendeu? Não é sobre as palavras, mas sobre a audácia de você militar sobre uma coisa que deveria ser suave. Jesus, no momento algum, ele chegou para os fariseus que contestavam ele na época, para ele militar em cima disso. Na verdade, ele virava com a própria lei e ele falava, vocês fazem uma coisa, mas tipo, a lei diz outra. Mas nas suas próprias ações, vocês se quebram na emenda. Ele não chegou aqui para dizer, não, é assim, acabou, vai ser e foi. Não, ele chegou aqui para dizer, ó, arrependei-vos, porque ainda é tempo. Estou aqui, Consolador também está, mas vai vir um momento que não vai estar mais. Só que hoje a galera esquece dessa parte da palavra. Hoje tá tipo, não, o Consolador tá aqui, então tá tudo maravilhoso, eu faço o que eu quiser. E aí, o egocentrismo, o que você acha que vai fazer com essa geração? Bom, você estava falando a respeito dessa pastora, das pessoas que selecionam parte da Bíblia, Sim. e me lembrou uma frase de Santo Agostinho, uma frase que ele falava e uma frase que eu gosto bastante, que é, se você crê naquilo que gosta no Evangelho, no caso, se você separa o que gosta no Evangelho e descarta o restante, você acredita em si e não na Bíblia. Exatamente. E sobre essa questão, a gente leu aqui, está na Bíblia, Paulo alertando sobre as pessoas que estariam separando para si Exatamente. pregadores, pastores, cantores, o que for, conforme seus próprios interesses. O que essa pastora falou é totalmente distorcido do que a Bíblia diz. Exatamente. Leia a Bíblia, peça para o Espírito Santo, ele se relaciona com o homem. Sim. Se a gente convidar o Espírito Santo, ele desce, ele tem um papel de nos consolar. Deus, se você pedir, tudo que pedires em meu nome, Crendo recebereis. crendo recebereis. Exatamente. Se você pedir, Pai, me dá a interpretação de tudo que está aqui escrito, Ele vai te Jesus vai lhe dar. Você vai conseguir interpretar o que está sendo escrito aqui. Porque o que mais me preocupa a respeito das pessoas que buscam esses pastores, porque eu tenho um interesse e eu quero prosperar, então eu vou atrás de um pastor, vou Sim. procurar um vídeo sobre teologia da prosperidade e vou acabou, utilizar tá aquele ótimo. pastor como meu pastor. Minha referência. Minha referência. Vou seguir isso aqui agora. O maior perigo dessas pessoas é porque, se você faz isso, você vê que na Bíblia está sendo alertado sobre isso, e você está abraçando esses pastores, a chance de você abraçar o anticristo quando ele vier vai ser enorme. Grandíssimo. Porque da mesma forma que esse pregador consegue lhe abraçar com seus interesses, com o anticristo não vai ser diferente. Exatamente. Ele vai vir e ele vai conseguir lhe conquistar de uma forma que sutil, que você não vai nem imaginar, não vai nem perceber. E quando você abrir os olhos, Jesus já vai ter voltado e buscado aqueles que de fato conhecem e praticam a verdade. Então, leia a Bíblia. O seu foco e o seu cristianismo não tem que ser baseado em pregador A ou pregador B. É óbvio, é claro, e eu não estou aqui defendendo o movimento sem igreja ou algo do tipo. Com é importante você congregar. Com certeza. Mas você tem que saber que quem está ali é um pastor, é um homem. É um homem que erra da mesma forma que eu e que você. E se ele erra, ele da mesma forma que Deus perdoa os meus pecados, Deus perdoa os pecados dele. Se você está vendo algo que seu pastor está errando, não é pecado você chamá-lo para corrigi-lo, para falar o que não lhe agradou, o que você não acha que é correto. Exatamente. Mas o fato de você sair de uma igreja por conta do pastor, ou então ir para uma igreja por conta de determinado pastor, significa que seu cristianismo, a sua fé está baseado naquela pessoa, está enraizado naquela pessoa, e não em Cristo. Então é algo que a gente deve se atentar bastante. Onde é que eu estou enraizando o meu cristianismo? Que o pastor pecou, o pastor fez isso, o pastor fala coisas que... Eu gosto desse pastor porque ele fala coisas que eu gosto. Mas não tem que ser o que eu gosto, tem que ser o que a Bíblia diz. Exatamente. Porque o meu cristianismo, ele tem que ser baseado no que a Bíblia diz, no que Cristo viveu. E se o pastor
ele prega algo distorcido, diferente disso, eu tenho que começar a questionar onde é que está enraizado o meu cristianismo. Sim, exatamente. E aqui só para deixar firme mesmo, é importante sim você congregar. Algumas pessoas hoje, inclusive, elas têm essa visão de não, eu não fumo, não bebo, eu não mato, eu não faço nada disso, então para quê? Eu não preciso ir à igreja diretamente, não tem necessidade de eu fazer isso. Mas sim, é importante, o próprio Cristo deixou esse legado, ele deixou isso aqui claro para que nós possamos seguir e estar ali em comunhão. Por quê? Porque por mais que seja algo prático, na prática, muitas pessoas não conseguem sozinhas. E ali, estando em comunhão, elas conseguem uma força a mais para elas não se desvirtuarem do caminho. E, gente, é como o Mateus falou, não se apeguem ao homem. Porque falsos profetas, aqui, na palavra, já é alertado. Às vezes você vê uma coisa, outra, uma notícia e tal, e tem muita gente que generaliza. Sim. Não generalize, porque não é em todo lugar. Mas sim, há falsos profetas. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Maior centro educacional do interior da Bahia, mais uma grande obra da Prefeitura de Feira. A primeira etapa foi entregue, incluindo o Centro Integrado de Referência em Educação Inclusiva, uma escola especial para crianças especiais. No Centro Educacional, a Prefeitura também entregou o ginásio, agora totalmente adaptado para os nossos paratletas. Inclusão, quando tem obra grande assim em Feira, é trabalho da Prefeitura. É o governo da gente. A luta começa cedo e a rotina nos traz a sensação de controle. Nossos caminhos podem ser diferentes, mas temos em comum a vontade de vencer, a vontade de chegar lá, a vontade de superar obstáculos. E as pedras no caminho às vezes podem nos tirar do eixo, mas seguimos nosso caminho confiantes, respeitando os limites e sempre respeitando a vida. Ciclistas e motoristas, somos todos um só, somos uma só gente. Prefeitura de Feira, o governo da gente. Quando a gente fala a respeito, inclusive, do que a gente falou anteriormente, que é dos falsos profetas, a gente liga a muita coisa. Uma das principais que a gente segura aqui mesmo é quando se aproveita para dar uma de profetada em um momento. Ah, Deus mandou dizer, teve nada de Deus, foi pura carnalidade. Às vezes até é, mas a pessoa quer complementar com a fala dela, tipo, não, eu digo mais, espera ainda, vai acontecer tal coisa desse jeito, e não é bem assim. Gente, Deus, ele vem na calmaria, como a gente já falou. Ele te entrega algo por completo e você entende quando é verdadeiro e quando que não é. Então, fiquem ligados nisso, porque é complicado e é perigoso também. E por isso a importância de você sempre estar aqui ligado na palavra, conferindo se aquilo realmente prodiz, está correto ali, está condizendo, ou se, tipo, foi uma balela ali, solto no vento ali e todo mundo pegou a ponga voando. Sério, tem que ficar muito ligado nisso para você não ser ludibriado. Por quê? Porque hoje nós vemos muitas pessoas, que é como o Mateus tinha dito, ela começou a ler aqui a palavra, aí ela lê um versículo, ela fala, beleza, até certo ponto eu amei o que foi escrito aqui, mas essa partezinha aqui, essa parte B, não gostei não. Então, eu não concordo com o que foi dito, então eu não vou dizer essa parte. E o melhor, ainda queria uma pregação em cima da parte que ela queria e dar um jeito de distorcer a parte que ela não acredita, a parte que ela não queria falar para ninguém. E pronto, as pessoas se seguram como verdade obsoleta, estão ali sendo ensinadas agora de forma errônea e boa parte nem vai descobrir que foi ensinado errado, porque não vai querer contestar a palavra. O que você acha disso? É muito comum nos dias atuais você achar falso profeta. A própria palavra ela já previa. Sim. Previa não, Deus ele já sabia, Deus ele sabe sobre as coisas que virão acontecer e já sabia sobre esses falsos profetas que surgiriam. E é muito comum a gente ver pessoas, principalmente, que até tentam datar a volta de Cristo. Sim. E é algo que a gente não tem como saber. Exatamente. A gente não tem como saber, mas tem gente que tenta datar, aí fica se preocupando na data que Jesus volta, mas não se preocupa em estar preparado para quando ele voltar. É melhor você estar preparado, porque estando preparado, a qualquer momento que ele voltar, você vai subir. E sobre até essas falsas profecias, essa profetada, eu me lembrei de um episódio, um amigo meu, ele estava me contando que ele tinha acabado de chegar na igreja, o carro dele tinha quebrado e ele perdeu o macaco, que é um instrumento de mecânico.
Ele sentou, ele chegou na igreja, sentou do lado do amigo dele e falou: rapaz, eu estou muito preocupado, velho. Eu perdi o macaco e agora eu não sei o que fazer. O irmãozinho que estava na frente ouviu só esse pedaço da conversa e foi lá para frente da igreja, pegou o microfone, virou para ele e falou: eis que eu te digo que o teu macaco está vivo. Misericórdia. E quando eu ouvi isso, eu nem acreditei. Aí o cara, a igreja começou a glorificar, porque, tipo, ninguém sabia o que é que estava acontecendo, mas, tipo, ele virou no meio da igreja e falou: teu macaco continua vivo, não precisa se preocupar, e ele vai voltar para você, fique tranquilo. Aí a igreja glorificando, todo aquele movimento de roda-roda. Aí o irmão, ele chegou nesse rapaz dessa falsa profecia e falou: irmão, o macaco não é macaco animal, não. O macaco que eu perdi foi um instrumento mecânico que meu carro quebrou. Aí ele ficou todo acanhado, depois pediu desculpa, mas para a igreja, o que a igreja viu que ali tinha um profeta. Sim, exatamente. Que a igreja não sabia o que estava acontecendo. E quando a pessoa está ligada com Deus, quando ela lê e tem conhecimento da palavra, ela sabe identificar o que é profecia e o que é falsa profecia. Sim, com o que certeza. é profetada. E se eu não estou atento para isso, eu vou ser muito facilmente ludibriado, muito facilmente enganado. Sim, com certeza. Aqui foi um exemplo de profetada. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo de profecia que teve um complementinho ali, sabe, um dedinho humano no final. Uma certa vez, a gente estava lá na igreja, né? Teve uma determinada pastora que foi lá levar a palavra e tal. E aí, no final, assim, do culto, teve um momento de oração, chamou todo mundo na frente. Ela começou agora a orar pela vida de todos que eles se encontravam. Para algumas pessoas em específico, ela virava para poder dizer aquilo que Deus tinha colocado no coração dela para falar. Só que teve um determinado momento que ela chegou para uma pessoa em específico e ela começou a interceder e falar o que Deus tinha dito. E aí Deus falava para aquela pessoa que ele estava tocando no interior dela para purificar, para trazer renovo, para trazer uma bênção. E era isso, uma bênção, que era uma cura que aquela pessoa precisava. E aí, depois que essa mulher falou uma bênção, ela virou para a mulher e falou assim: você vai ser mamãe. Só que a mulher, gente, ela nem comprometida era. Ela nem relações tinha. Então era algo impossível, a não ser que fosse um caso de uma Nova Maria aqui na Terra, né? E aí o povo conhecia a mulher. Todo mundo parou e ficou assim olhando pra cara da pessoa, né, que tinha levado a profecia. E ela ficou meio assim, tipo, ela falou e, tipo, todo mundo ficou olhando assim meio, meu Deus do céu, isso aí não procedeu pra nada. Todo mundo percebeu, nesse caso aqui. O que é pior ainda, acredito eu. Então, tomem cuidado, porque, sim, Deus Ele usa pessoas para entregar a sua palavra, Ele usa pessoas para ser boca profética aqui na terra, mas entreguem aquilo que Ele colocou no seu coração. Não vão além daquilo que Ele está colocando para você falar, porque não só a pessoa que está ouvindo vai se frustrar, como também vai pegar para o teu lado. Sim. Se concentrem nisso. E uma outra coisa que o Matheus estava falando foi a respeito da volta de Cristo. Deixa eu ler aqui para complementar para vocês. Porque algumas pessoas dizem: já escuto isso há muito tempo e é impossível. Fulano disse que vai acontecer em 2024, então vai ser em 2024. Vou ler aqui para vocês, fica claro, bonitinho. Em 2 Pedro 3, 10 a 13. Lá diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos nos vossos céus uma nova terra, onde habitar a nossa justiça. Ou seja, o Senhor ia vir como ladrão, como uma pessoa que, tipo, não deixou explícito. Quando alguém vai tentar assaltar algum lugar, ele não vai dizer: fulano, deixa eu te dizer, amanhã eu vou lá na tua casa, amanhã eu vou pegar o teu carro, tá? Amanhã eu vou catar o teu dinheiro ali, mas tu já deixa facilitado para eu só entrar lá e sair? Tá tudo certo, tá tudo bem. Ninguém vai fazer isso. A pessoa só vai, pega e carrega. E Jesus, ele não vai deixar claro: eu vou voltar dia tal, do ano tal, do mês tal, na hora tal. Então, nessa data,
se purifique, se santifique, esteja de bem com a vida, porque aí você vai comigo. Não. Ele quer que dia após dia você busque ter esse comportamento de uma pessoa que está rente nos seus caminhos, para que no grande dia isso seja algo automático na sua vida. Ele não quer alguém forçado. Ele não quer um negócio engessado. Se fosse para ser engessado, nem precisava de nada disso aqui. A gente estava tudo lá na glória agora, só glorificando mesmo o nome dele. Mas como ele queria te dar essa oportunidade de você poder escolher, ele também quer deixar claro para você. Fique atento, porque antes as pessoas falavam, nossa, tá tão distante. Mas hoje, se você for olhar os sinais, eles estão gritantes. Sim. Os dias estão abreviados, passou tão rápido. Tem gente que virou assim e falou, poxa, o ano já tá acabando. Sim. Sério, ontem era 1º de janeiro, gente. Hoje eu nem sei mais que data que é. Deixa eu olhar aqui. Já é 23 de outubro. Imagine. Já é 23 de outubro. Então, algo que antes as pessoas diziam que era um conto da carochinha, né? Assim que falam. Hoje, já é algo que está explícito. E só não vê quem de fato não quer. Então, enquanto é tempo, continue se apegando a Deus, continue se apegando à palavra. Porque Cristo, ele está às portas. Sim. E o que você falou aí agora, que o que está acontecendo já está de forma gritante. Claro, a gente não vai conseguir datar. Sim, exatamente. A gente datar não a tem volta como. de Jesus. Larissa leu aqui o texto que fala que Jesus virá como ladrão, ou seja, ninguém vai esperar. Exato. E a gente tem que se atentar para uma coisa. O que a gente está vivendo nos dias atuais mostra que o que era dito anteriormente sobre Jesus voltar Está acontecendo. está acontecendo. Porque a pandemia, ela mostrou muito isso. A pandemia foi o que mais mostrou. Porque nunca a gente teve uma doença como essa. É claro que a gente pode pegar a dengue, a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, mas só que essas doenças, essas enfermidades, nenhuma foi uma pandemia. Foram epidemias, que a gripe espanhola aconteceu em determinada área da Europa. A dengue foi mais aqui no Brasil. Nunca uma doença atingiu todo o mundo. Exatamente. E a pandemia, ela fez isso. E, isso é para alertar a nós cristãos que o que foi prometido, que Jesus viria buscar a igreja, está se cumprindo. Vários países estão passando por crises econômicas. Sim, com certeza. Crises na área da saúde, alimentação. E se eu não ficar atento para esses sinais que Jesus ele falou lá em Mateus 24, eu posso correr um grande risco de não ouvir a trombeta soar e não ser arrebatado. Sim, com certeza. E a gente tem que se atentar, porque assim, são coisas sutis, como a gente já falou outroramente, mas que isso colabora e tá o script perfeitinho aqui em Apocalipse. Só não vê quem de fato não quer. Se você parar para olhar, a gente literalmente já está sendo preparado para um modelo de libertação, assim, de escancarar mesmo quem que é o anticristo desse século, entendeu? Para que tudo fique mais às claras do que já está. A gente já está bem encaminhado para que tudo isso continue a se concretizar, para que novas profecias que estão no livro se cumpram, porque assim como todas as outras se cumpriram outrora, tudo, absolutamente tudo que está aqui também vai. E está se cumprindo. Dia após dia, a gente vê leis sendo proclamadas aí que já eram aqui, ó, preditas. Coisas que já estavam escritas. Até a questão de você ter dinheiro para você poder comprar, para você poder comer, beber, para você ter uma cura, mas que você não ia conseguir. Isso também já estava predito aqui. Quantas pessoas que eram bem-sucedidas pegaram a Covid e não conseguiram a cura? Que vieram a falecer? Era por causa do dinheiro? Era por causa dos bens? Não. Era a palavra de Deus mesmo se cumprindo, porque ela não volta vazia. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir de verdade. Então, enquanto é tempo, se apegue a Deus, porque Ele quer o melhor para você. Mas o melhor, você só vai ver quando você, de fato, escolher a que lado você vai querer estar. Em cima do muro, não adianta, gente. Você tem que se decidir. Não tem esse negócio de meio termo. Isso até porque quem está em cima do muro já escolheu o seu lado. Já escolheu o seu lado. Exatamente, isso aí é automático, não tem meio termo. Então, se apeguem mesmo a Deus, porque as maravilhas que Ele projetou para cada um de nós estão aí para se cumprir, assim como os seus dias também já estão próximos da sua vinda. Mas escolha, sério, escolha mesmo, escolha, e de preferência que você escolha a boa parte, que é estar na presença do Senhor Jesus, porque a felicidade completa,
o regozijo, tudo que vem de bom, tudo que tem de maravilhoso para você, virá a partir desse momento, quando você fizer essa fiel escolha. Deus, ele tem mananciais de bênçãos para recair sobre a tua vida. Eu espero que a programação desse dia, ela possa ter sido impactante para você de alguma forma. Obrigada para você que ficou aqui até esse momento. Muito obrigada mesmo. Continue compartilhando aí, curte se você ainda não curtiu, comenta. Matheus, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu só fazer um breve resumo. Quero agradecer primeiro o convite, né? É a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez. A gente está falando sobre o Evangelho e fazendo basicamente um resumo sobre tudo que a gente falou. Busque conhecer a Deus, mas não Deus que é pregado nos púlpitos, porque se você não tem o conhecimento, não tem o conhecimento da verdade, o que aquele pastor vai falar vai ser verdade para você. É verdade. Então busque saber se relacionar com Deus, busque através da palavra e da oração. Um momento de prioridade, um momento íntimo com Deus, fortalece o relacionamento com Ele. Jesus, ele quer ter um relacionamento verdadeiro conosco. A leitura da palavra e a oração vai me fazer conhecer o verdadeiro Deus. E eu conhecendo a verdade, conhecendo esse verdadeiro Deus, eu vou estar preparado para quando Jesus voltar, eu subir junto com Ele. Exatamente. Então, Brasil, é isso. Até o próximo programa.